Rumos e Desafios está começando. Nessa série Eleições 2018, nós estamos conversando com todos os candidatos ao governo do estado de São Paulo, ao Senado e à presidência da República. É uma tradição democrática da Universidade Santa Cecília e da Santa Cecília TV que está sendo mantida. Nós não convidamos apenas os líderes nas pesquisas, mas demos espaço para que todos os candidatos que aceitaram nossa carta convite viessem aqui debater os grandes temas. A convidada de hoje é a candidata ao governo do estado de São Paulo pelo Partido da Causa Operária, PCO. Lilian, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Lilian Miranda, candidata pelo PCO. Queria começar pedindo para você contar um pouco da tua história e do teu envolvimento com política também, Lilian. Você é professora, né? Eu nasci em São Paulo, cresci em Guarulhos, depois eu fui para Marília. Atualmente eu moro em Marília. Com política, eu lembro dos meus professores falando, né? Que eu entrei na escola mais ou menos em 85, né? Sou de 78. Então, os professores falavam de política e tal, mas você criança não entende muito bem, mas era um tema que já me interessa. Não sei, eles falavam, eu não entendia muito bem. Hoje em dia eu entendo algumas coisas. Somente na época do ginásio, né? Que a época era ginásio. E aí eu... Você chegou a se envolver em política estudantil, participar de Grêmio? Eu participei eu montei uma chapa no Grêmio quando eu estava no magistério, porque eu comecei o magistério em Guarulhos e terminei em Marília. Na época tinha o magistério, aí a gente montou uma chapa. Aí primeiro eu montei uma chapa, só que eram umas meninas anarquistas. E eu já não gostava do anarquismo, né? Eu já gostava, não sabia bem o que era o comunismo, mas eu já sabia que eu não era anarquista. Aí eu fiz o Nesp lá em Marília, fiz Ciências Sociais, participei das 2 greves lá, mas não tinha envolvido com nenhum partido político. Aí eu me formei, fui dar aula. Aí eu me filiei à POSP, né, o sindicato. Aí eu comecei a atuar no sindicato. Aula no governo do estado, né? Isso, na aula no governo do estado, né, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. E aí também participei de várias greves. Aí na greve de 2013 eu conheci o Partido da Causa Operária. Eu vi o partido na televisão, né, mas como é um partido que era menor do que é hoje, não conseguia chegar em todos os lugares. E aí eu conheci o PCO na greve de 2013 dos professores. E desde então eu estou no Partido da Causa Operária militando. Já foi candidata a vereadora também? Já lá na fui tua candidata cidade, a vereadora lá em Marília, em 2016. E por que a opção agora por concorrer ao governo? Essa candidatura também tem uma história, né? Você era candidata a vice primeiro... e agora foi oficializada pelo partido como candidata. Indeferiram o nosso candidato, né? E a proposta do Partido da Causa Operária é denunciar o golpe, né? Então, quem sai candidato são os militantes, os quadros do partido. Então, infelizmente, tiraram o Edson e aí eu assumi no lugar dele e a gente colocou outro vice, né? Todos militantes. No partido nosso partido não é um partido de caciques, né? Igual os outros, que o povo mata o outro para ser candidato. Lá não, você é militante, então você vai falar em nome do partido e divulgar a política do partido. E o nosso objetivo é a luta contra o golpe. Então, as eleições é apenas um expediente, né? Não é um fim em si mesmo, né? Sim. Então, eu tive bem essa impressão ao ver algumas entrevistas. Vocês têm um canal no YouTube que é muito bem acessado, que é bem alimentado diariamente e tal. Não sei se não existe uma preocupação em vencer a eleição tanto quanto em passar uma mensagem. É mais ou menos isso, Lilian? Sim, é lógico que a gente se candidata para ganhar, lógico, mas a gente sabe que a gente não vai ganhar, né? Primeiro que as eleições é um jogo de cartas marcadas, né? A eleição já é cheia de fraudes. Agora essa eleição tiraram o Lula, então é mais fraude ainda, né? A gente pode esperar qualquer coisa dessas eleições, né? E eles manipulam também primeiro que a gente não aparece nas pesquisas. E eles manipulam as pesquisas, eles pregam muito essa coisa do voto útil, né? Que tem que votar em fulano para não jogar o voto fora, essas coisas que eles passam pela televisão. E o partido não. Quem vota no PCO
uma identificação ideológica, entendeu? Sim. Não é... Porque gosta das nossas ideias, acompanha o partido pelo YouTube, né? Pelo Causa Operária TV. Nós temos o jornal também, Causa Operária, né? Que também é um veículo. É um jornal desde 1979. É um jornal, então... É um jornal que divulga nossas ideias também. Então, quem vota no PCO é porque concorda com nossas ideias. Você estava falando das eleições não serem justas. Como é que é para um partido que ainda é pequeno lutar contra quem tem um orçamento muito maior para a campanha, para quem tem mais tempo em rádio e televisão? Como é que é o desafio de tornar as ideias conhecidas sem ter o acesso direto aos eleitores, Lilian? Então, por isso que a gente tem o nosso próprio canal, nosso próprio jornal, e a gente faz muita campanha de rua, né? E a gente não sai às ruas só na época das eleições. A gente está na rua o tempo todo, né? Nossa campanha é todo dia, toda semana, né? Não é só nas eleições. Então, a gente divulga o partido o tempo todo. Como é que você avalia a participação feminina nessas eleições? Tem mais candidatas aí até o governo, né? O PSOL lançou uma mulher também como candidata, várias candidatas ao Senado. Como é que você avalia a participação das mulheres nessa eleição especificamente? Então, eu acho que a maioria dos partidos fazem demagogia, né? Às vezes, por causa dessa cota de 30%, que no final prejudica as mulheres, né? Eu sei muito bem porque me prejudicou lá em Marília, quando eu saí a vereadora, porque é assim, dava 100% mulher. Então, eu fui indeferida porque não tinha homem na chapa. Então, no final, a lei é contra as mulheres, não é a favor das mulheres. E, vamos supor, a maioria dos partidos faz demagogia. Ele coloca a mulher, o negro, né, o índio para fazer demagogia. O Partido da Causa Operária, não. O partido são os seus quadros, entendeu? Eu não fui escolhida porque eu sou mulher. Não é essa a questão. Tudo bem que a gente tem na parte do legislativo, a gente precisa cumprir a cota, porque senão o TRE acaba indeferindo a nossa candidatura. Mas, assim, o partido, ele dá a mesma oportunidade. O PCO é o único partido que dá a mesma oportunidade para homens e mulheres, né? Então, por isso que era o Edson, eu estava como vice. Edson Dorta. O Edson Dorta, né? Que eu falei Edson porque é um companheiro, né? Então, a gente esquece. Mas, assim, não... Ele é uma pessoa dos Correios, eu sou uma professora. Então, pela questão... O único critério que a gente usa é porque é um partido operário, então a gente sempre tenta lançar mais operários, né? Claro. Então é isso, mas a maioria dos partidos é tudo demagogia, pura demagogia. Né? O que você acha que difere o PCO de outros partidos que vão mais para a esquerda, como o PSOL, como o PSTU? Então, o PSTU, o PSOL faz parte da esquerda pequeno-burguesa e eles também vivem em função da eleição, né? Agora estão numa corrida aí louca para conseguir o tal da cota lá do legislativo, né? Para continuar recebendo fundo partidário, essas coisas. Então, é o vale tudo, né? E nós somos um partido operário, nós temos um programa e a gente segue esse programa. A gente não coliga com ninguém, a gente segue esse programa. E a gente defende os trabalhadores, né? A gente está defendendo o Lula. Então, eu ia falar disso. Vocês estão nessa luta pela liberdade do ex-presidente Lula, mas e como é que vocês veem o Partido dos Trabalhadores e todas as denúncias que são feitas a ele nesses últimos anos? Então, o PT nasceu do movimento operário, né? E o Lula é um eleito do povo, né? Ele não foi fabricado em nenhum laboratório, né? Como muitos, né? Depois de Getúlio Vargas, é um dos líderes mais populares, né? Então, e a gente defende o Lula porque, primeiro, que o Lula é um perseguido do imperialismo. Eles estão perseguindo o PT também, né? O Lula e o PT. A intenção deles é jogar toda a esquerda na clandestinidade, né?
E agora aí com essa extrema-direita, né? Tem a direita clássica, né? Alckmin, Dória, esse pessoal, e agora essa extrema-direita, Bolsonaro e tal. Então, eles não... É demagogia deles esse negócio. O PCO, ele defende o rompimento com o status quo, defende uma revolução, não acredita nas eleições como forma de mudar a sociedade, né? Sim. De que forma? Vamos imaginar um cenário em que os candidatos do PCO sejam eleitos, de fato. Como seria um governo do PCO diante dessas crenças do próprio partido? Então, seria um governo dos trabalhadores, né? Não é assim, eu chego aqui e falo assim, não, eu vou fazer... Porque os candidatos, né, burgueses, eles chegam e falam assim, não, eu vou asfaltar tantas ruas, eu vou fazer tantos hospitais, vou fazer, não sei, igual o Dória, né? Foi pegar uma escola lá de outro país, né, para dizer que tinha feito essa demagogia. A questão é o seguinte, a gente é a favor de um governo dos trabalhadores. E de que forma que isso seria operacionalizado? O trabalhador que vai participar, não é o PCO que vai fazer, entendeu? O trabalhador, ele sabe dos interesses dele. Ele que anda no transporte, então o transporte teria que ser estatal e controlado pelos trabalhadores. O hospital também, a escola, né? Não é uma pessoa de fora que vai saber qual é a demanda dali. É o trabalhador que vai controlar. Então, que o trabalhador vai participar, né, diretamente. De que forma, Lilian? Seriam comitês populares? Seriam comitês populares, por bairros, né? Para a gente viabilizar. Como seria vamos supor, como seria, né? A gente tem que ver na prática mesmo, dentro do programa. Já aconteceu em outros países, né? Através desses conselhos, através dos bairros, representantes. Isso já ocorreu em fábricas, né? E aí, e eles sabem, né? O trabalhador sabe o que é. Se ele vai controlar o transporte, ele que usa, ele vai fazer da melhor forma possível. Não o que acontece agora, né? Que você fica 1 hora. Esses dias eu fiquei 1 hora para pegar o metrô. Ninguém disse por quê, nem nada. Simplesmente o metrô parou. A população não é avisada. Se a população estivesse no comando, pelo menos você ia saber por quê, né? Qual é a sua visão sobre a Baixada Santista? Você já esteve aqui na região outras vezes? E de que forma você, como governadora, ajudaria a resolver os problemas aqui da região? Então, eu já vim em Santos, agora a gente até... Estava eu e o João, né, olhando... o problema das grandes cidades, né? São abandonadas, né? O capitalismo gera isso, né? Gera muita pobreza, né? Então, poucos têm muito e muitos não têm nada, né? Ou quase nada. Eu estou em São Paulo, eu fico sempre lá no hotel dos professores, que a POSP tem um hotel. Você vê lá no centro as pessoas, muitos moradores de rua, as pessoas abandonadas. Então, eu acho que é o problema do capitalismo, né? Você tem que destruir o capitalismo e para você melhorar, porque não adianta a pessoa falar assim, como você vai fazer? O rico não vai dividir com o pobre na boa vontade, né? Então... Essa é Lilian Miranda, candidata do PCO ao governo do estado de São Paulo. No próximo bloco a gente vai saber a opinião dela sobre temas específicos que fariam parte do governo. O Rumos e Desafios volta já já. Estamos de volta. O Rumos e Desafios hoje conversa com Lilian Miranda, candidata ao governo do estado de São Paulo pelo Partido da Causa Operária, PCO. Nesse bloco a gente vai saber a opinião da Lilian sobre alguns temas específicos que vão fazer parte do dia a dia dela no governo. Começando por um tema que lhe é caro, professora, educação. Sua visão para a educação, o que precisa mudar, como melhorar? Então, nós somos a favor da estatização, né, das escolas, escola para todos, né?
não essa escola que daqui de São Paulo, o negócio da promoção automática, os professores são mal remunerados, então seria a estatização. Então, quem cuidaria da escola é a própria população, porque é ela que usa, né? Então, ela cuidaria da melhor forma possível. Não preciso nem discutir o Escola Sem Partido aqui com vocês, né? Você falou da tua experiência de ser despertada para a política por professores que discutiam isso em sala de aula. Escola Sem Partido está fora. Está fora, né? Quando eu era estudante, os professores são pessoas progressistas, né? Eram petistas, né, na época. A fama é que os professores eram petistas. E hoje em dia a maioria dos professores são do PCO, né? A gente tem uma audiência muito grande nos professores. Os professores são pessoas progressistas. Impossível desenvolver pensamento crítico nas crianças sem falar de política. Sem falar de política, sem falar da questão de gênero. E a criança, ela tem interesse, né? Ela quer saber. Por que meus alunos perguntam, por que vocês defenderam o Lula? Eles perguntam. Como eu vou falar, não posso falar disso, né? E aí eu dou aula de sociologia, então tudo a ver. Se não poder falar de política, acabou. Sociologia, história, filosofia, geografia. Você vai falar do quê? Vai ter que falar... Apesar que é assim, a escola sem partido de esquerda, né? Porque partido de direita... Pode. Essa é a questão. Vamos lá na área da pesquisa e inovação. A gente é favorável à pesquisa, né? E também, outra coisa, você teria que estatizar todas as universidades, né? E ter mais incentivo à pesquisa, porque você vê que agora, com esses 2 anos de golpe, você vê que doenças simples estão voltando, né? Lá em Marília mesmo tem gente que está morrendo por causa de picada de escorpião, porque não tem o soro. E é uma coisa já desenvolvida. Então, você vê que uma coisa... Então, não tem nem pesquisa e muito menos um remédio simples. Lá teve um surto de dengue, sabe? Dengue. Agora você vê na televisão malária. O pessoal ainda morre de doenças simples, que poderia já ter... Tem várias coisas que têm cura, mas o capitalismo acaba destruindo, né, as forças produtivas, porque existe a questão dos remédios, né? Então, das farmácias, dos grandes laboratórios, que eles lucram com a venda desses remédios. Então, a cura mesmo... Então, você perde entes queridos por causa de um jogo de interesse, por causa do dinheiro, né? Um grande problema do estado de São Paulo é a segurança, criminalidade... crime organizado dentro das penitenciárias. Qual é a visão do PCO e a tua visão sobre como resolver essa questão? Então, a gente é favorável ao fim da PM, né? Porque a PM existe para reprimir o pobre, o negro, né? E para proteger a propriedade privada. Então, a gente é a favor do fim da PM. Não tem como. A segurança seria feita também pelos bairros, pelos conselhos populares. Perfeito. Você falou de estatização 100%, 100%, né? Trabalho não seria um problema num cenário assim? Não. Teria que diminuir a jornada, né? Que cada um trabalhasse 4 horas, você geraria muito emprego. Agora não, eles querem o contrário, né? Eles querem aumentar a nossa jornada. Quer que a gente trabalhe 12 horas, querem que a gente volte lá no século retrasado, né? Porque a gente já está no século XXI, lá no século XIX, onde as pessoas trabalhavam 12, 15, 16 horas, que a criança trabalhava para ajudar os pais, né? Porque o salário era pouco, então você tem que diminuir a jornada para aumentar o emprego. Propostas para a área da saúde, Lilian. Então, seria também, né, a controle, os hospitais, o SUS é um sistema ótimo, entendeu? Eles querem destruir o SUS, eles querem destruir... que eles ficam falando desse modelo norte-americano, né? Porque lá tudo é pago. Só que lá é o grande país imperialista e nós. Imagina a população sem o SUS,
Sei. Porque o SUS tem vários problemas, só que é um modelo que deveria ser ampliado e também pelo controle dos trabalhadores. Não dá para você... Lógico, você vai ter que ter técnicos, né? Tem áreas que precisa de técnicos, mas o trabalhador ele precisa atuar porque se ele usa, ele vai fazer da melhor forma possível. Uhum. A área da cultura... Da cultura também, né? Essa extrema-direita, que é totalmente burra, né? Que quer acabar com a nossa cultura. Você viu, agora pegou fogo lá no Museu do Rio de Janeiro. Tem vários museus em São Paulo que estão abandonados, né? Aqui no começo... No meio do ano, a gente veio fazer um passeio aqui, ter o bondinho e tal, mas você vê que tem várias áreas que deveriam ser restauradas, mas você vê que não tem. E outra coisa, com esse congelamento, né, dos gastos em 20 anos, imagina se em 2 anos a situação já está assim, você imagina daqui 5 anos. Então, assim, a extrema-direita e a direita... Eles não valorizam a cultura. Quem valoriza a cultura é a esquerda, né? Área de transportes. Então, o transporte também a gente é a favor da estatização do transporte. O povo que tem que controlar o transporte e teria que ter um transporte igual o metrô. É excelente. Só que há, sei lá, mais de 20 anos está abandonado. Você paga todo dia R$4 para ir, R$4 para voltar, uma verdadeira fortuna, e tá lá, abandonado. Há 20 anos diz que vão fazer mais estações e acabam não fazendo, tal. Então, só o trabalhador mesmo que usa, que sente os problemas, que sente o problema, que teria que estar lá para resolver o problema, né? Área do meio ambiente, Lilian, quais são as tuas propostas? Então, o meio ambiente também tem a ver com a questão do capitalismo, né? Porque o que acontece? Quem mais polui? As indústrias, que acabam usando produtos para ficar mais barato o produto, não está importando com o trabalhador, que tem contato com alguns produtos tóxicos, e ele joga na natureza, joga no rio, igual o Rio Tietê é um exemplo clássico disso, e ele não tem que cuidar do lixo dele, né? Ele produz o lixo porque sempre fala que a culpa é da pessoa lá, do lixinho que você produz na sua casa, mas não é. Quem os grandes poluidores são as indústrias, né? Que não estão nem aí, jogam no meio ambiente, não são responsabilizados por nada. Então... A área da gestão, você já explicou aqui dos conselhos populares, né? Que seriam bairro a bairro. É assim que o PCO governaria? Sim, com a participação dos trabalhadores. A gente não conseguiria... Porque a gente ia fazer o quê? Aliança com o DEI na prefeitura? Não ia, né? Então, é um governo dos trabalhadores. Por isso que o lema do nosso partido é revolução, governo operário e comunismo, né? Então, a participação do povo, a verdadeira participação do povo no governo. O povo vai decidir, porque é ele que paga os impostos, então é ele que vai decidir. E ele, o destino dos recursos. Lógico. Última área aqui que a gente vai falar, habitação. Quais são as tuas ideias para que todos tenham casa? Você estava falando do centro de São Paulo, né, que é uma área com muitos moradores de rua. O Boulos esteve aqui 2 vezes já. Tem muito mais casa sem gente do que gente sem casa no Brasil. Sem casa, né? Quais são as tuas propostas para que isso se equilibre, para que todo mundo tenha onde morar? Então, se existe casa para todo mundo, é só dar casa para a pessoa. Porque não... Você vê, tem... O que acontece? Acaba sendo especulação imobiliária, entendeu? Então, cada vez, qualquer lugarzinho, não precisa nem ser no centro de São Paulo. O aluguel é R$1.000, R$2.000. Quem pode pagar um aluguel desse? Nenhum professor. Professor do estado de São Paulo não pode pagar um aluguel desse. Então, você imagina, né? Nosso salário é ruim. Imagina quem ganha salário mínimo. Vai morar onde? Em São Paulo.
Mesmo em Marília mesmo, o aluguel é caro, né? Muito caro. Se tem casa para todo mundo, vamos dar a casa para as pessoas. É muito simples, né? Queria aproveitar, a gente está chegando já no finalzinho aqui do nosso papo, deixar 2 minutos para que você fale diretamente com quem está assistindo a gente e deixe uma mensagem final, falando da sua candidatura, das suas ideias. O PCO está nas eleições para lutar pela liberdade do Lula, né? Para denunciar que essa eleição sem o Lula é um golpe, né? Nosso jornalzinho de campanha, a gente fala dessa questão, né? Sem Lula é golpe, aqui. Sem Lula é golpe. Então, a gente está nas eleições para denunciar essa farsa que é as eleições, que a pessoa vem fazer demagogia da questão da mulher, do negro, do índio, e que no final todas essas leis, elas prejudicam, né? Não ajudam a vida de ninguém. Essa questão da participação dessa cota de mulheres só atrapalha as mulheres no final. Perfeito. Essa foi Lilian Miranda, candidata do Partido da Causa Operária ao governo do estado de São Paulo. Lilian, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela você. gentileza por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite. O Rumos e Desafios volta no próximo programa. A gente se vê.